48 anos, tenho um filho de 15 e hoje eu cuido dele e do meu pai. Mas antes eu cuidava dele e da minha mãe, certo? Sou formada em gastronomia e confeitaria. Amo a parte da confeitaria, certo? E eu vou focar na confeitaria e também vou fazer marmitex para vender, certo? E vou falar também sobre um pouco de saúde. De saúde porque eu perdi minha mãe tem poucos dias de uma doença que é o câncer. Minha mãe teve câncer 2 vezes. Ela teve um câncer há 14 anos atrás, retirou a mama, né? E agora, desse ano, em 4 meses, a gente descobriu que ela estava com câncer de novo. Mas praticamente a gente descobriu que já estava no fim. Então não deu muito para fazer, porque foi diagnosticada muito tarde, certo? E o câncer dela foi nos ossos, e ele foi nos ossos, se alojou no quadril, né? No fêmur e na cabeça do fêmur. E ele foi descendo até o joelho, depois ele se espalhou no pulmão, certo? Depois ele foi para a costela dela e ela gradualmente foi emagrecendo aos pouquinhos. Minha mãe gritava dia e noite. Era 48 horas gritando. E o meu pai não dormia, porque era remédio e vários remédios e a dor não passava. E a gente não sabia o motivo daquela dor, porque os médicos, a gente levava em todos os médicos não achavam onde que estava aquela dor dela. Não tinha diagnóstico, não dava o diagnóstico. Então fizeram vários exames, pediram tecido do abdômen, tecido do quadril e nada. Aí os últimos exames dela que ela fez, que aí que foi um médico, que no dia 23 que ela foi transferida, 23 de setembro, que ela foi transferida, era 3 horas da tarde para Alfena, já direto para oncologia. E foi direto. Foi lá que um médico que viu os exames que ela tinha feito, já, né, que já estava pronto, que ele viu que tinha o câncer, uma metástase nos ossos. E já estava muito avançado, né? Ele já tinha se espalhado pelo osso da perna dela esquerda inteirinha. Depois afetou o pulmão e afetou também a costela. E nessa vai e vem, porque ela gritava muito, a gente não sabia o motivo. Ela quebrou, ela teve uma fratura numa das costelas e no quadril, porque o osso já não estava mais, estava muito fraco com o câncer dela. Então foi muito difícil, sério. Foi uns 4 meses de muita batalha, muita luta, muito desgaste, sabe? Porque a gente dava remédio, a gente não sabia o motivo. Coitada, ela queria andar e não podia andar. A gente colocava ela em pé, ela gritava de dor. Foi muito triste. Mas a minha mãe ela não sofreu tanto, sabe? Porque eu vi muita coisa naquela oncologia. Que olha, tem que ser muito forte para estar dentro de uma oncologia. Tem que estar preparada psicologicamente, com um psicólogo muito bem preparado, porque senão você não aguenta. Se você tiver um psicólogo, fator emoção, não dá. Tem que ser uma pessoa forte para encarar uma oncologia muito bem. Nessa batalha, nessa caminhada, estava eu e minha irmã, uma outra irmã minha.
porque a minha outra irmã não aguentou. Ela não tinha forças, não tinha poder para ficar junto com a minha mãe. Minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe, ela nos criou, ela criou 6 filhos. E esses 6 filhos, ela criou muito bem. Ela deu educação, todos hoje estão trabalhando, todos, a maior parte, são todos casados, menos eu e minha outra irmã que não é casada, né? E eu fiquei em casa, olhando meu pai e meu filho. E é isso que até pra frente eu vou fazer, cuidar do meu pai, porque meu pai também está com câncer. Ele tem com câncer de prótese. E o outro está no rim. Mas se Deus quiser, vamos superar isso. Deus é maior. Deus vai me dar força e dar força para ele para superar essa também. Certo, gente? Também quero falar um pouco porque de que eu estou falando no câncer. Porque é muito difícil para a pessoa que está doente na cama de câncer passar por processo de quimioterapia, de radioterapia. E quando ele está na fase terminal, você já não faz mais a rádio, você já vai direto pro paliativo, né? Que é os doutores das dores da paliativo, que te dá remédio para aliviar um pouco a dor. Mas alivia só naquele momento. Aí depois volta tudo de novo. Volta com mais remédio, mais remédio. Os braços da minha mãe ficaram todos roxos, porque de tanto eles picar para colocar o catéter nela, certo? Nos últimos momentos de vida da minha mãe, ela já não tinha mais veia, porque não achava veia nela. Veia dela estava muito fina, a pele dela começou a ficar muito ressecada, certo? Uma pele grudenta, porque não tinha mais, ela estava desidratada, né? Ela transpirava muito e depois pôs a sonda nela, pôs 2 sondas, uma para ela respirar, porque era o oxigênio, né? Porque o câncer estava no pulmão, e a outra para ela fazer xixi, que ela não conseguia. E para ela evacuar, então, nossa, tinha que fazer lavagem, era a coisa mais difícil do mundo. Era muito triste. A minha mãe gritava, porque ela não conseguia. Por quê? Porque o câncer estava localizado na parte do fêmur e também já estava afetando os intestinos. Então ela não fazia. Ela ficava 7 dias sem fazer. Cocô, sem... Nossa, é muito difícil, gente. Para quem passa, sabe o que é o que eu tô falando. Porque é momentos difíceis, dolorosos. Você vê que a pessoa tá lá, que você mais gosta, tá na cama gritando de dor e não poder fazer nada. É coisa difícil demais. E é isso que eu quero passar para as pessoas que se vê esse vídeo, vai me entender o que eu tô falando. E quero abraçar, quero poder ajudar essas pessoas que estão passando por um momento que minha mãe passou, por um momento que a mãe lutou, tá bom? Boa noite e até breve.